Olá, meu nome é Arthur Vaz Sampaio, sou cientista da computação especialista em Big Data e hoje eu quero comentar sobre um tema que eu gosto muito, mas a maior parte prefere ignorar, a maior parte prefere achar que isso é chato demais e que nunca vai precisar disso. A verdade é que hoje existem muitos especialistas por aí que não fazem a mínima ideia da base da nossa área, não entendem sobre o mínimo necessário para você entender sobre programação, para você entender como um computador funciona, para você entender como essa máquina opera. E o tema principal é falar sobre este livro aqui, Estrutura de Dados usando C. Esse é um livro que quem me conhece há mais tempo sabe que eu super recomendo, porque, de novo, é um livro basilar, uma coisa extremamente importante para que você seja um bom desenvolvedor. Você tem que entender sobre estruturas de dados, você tem que ser capaz de usar diferentes estruturas e implementar essas diferentes estruturas, certo? Se você ainda não comprou essa ideia, então agora o resto do vídeo sou eu tentando te explicar o porquê que isso daqui é importante, ok? Então vamos começar do começo. O que é uma estrutura de dados? Estrutura de dados é uma ferramenta para você armazenar dados. É um jeito que você estrutura dados. Nossa, Arthur, incrível, você falou as mesmas palavras que você falou antes e isso não me trouxe explicação nenhuma, não me trouxe informação nenhuma. Vamos lá, então. Imagina que você tem uma informação. Por exemplo, digamos que eu tenho aqui informação de dias que chovem no mês. E eu tenho a informação de quanto que choveu naquele dia. São duas informações que eu tenho, que eu estou guardando para que eu possa construir um gráfico, por exemplo. Imagina que então eu tenho um caderninho que eu vou lá anotar. Então vou lá e anoto. Hoje é dia 11, sei lá, 12, 13, hoje é dia 13. Hoje é dia 13 e hoje choveu 20 milímetros. Eu não sei o quanto que, eu acho que 20 milímetros é uma chuva grande pra caramba, né? Mas enfim. Hoje é dia 13, choveu 20 milímetros. Depois eu vou lá e coloco na próxima linha. Hoje é dia 20, choveu 2 milímetros. Hoje é dia tal, choveu tanto. Choveu tanto, choveu tanto, choveu tanto. Bom, eu tenho várias linhas com a informação ali definida. Você percebe que implicitamente eu fui lá e falei que eu tenho uma estrutura de dados aqui que é data e quantidade em milímetros de chuva? É uma coisa que ela é tão básica que você acaba passando reto. É uma coisa que é uma informação que ela é tão simples que você talvez nem tenha se atentado. Mas sim, a gente tem aqui uma estrutura de dados que é, ok, eu tenho um conjunto de duas informações que é uma data representada por um número inteiro e uma quantidade de chuva também representada por um número inteiro, ou por um número de pontos flutuante, talvez. Isso é uma estrutura de dados, de maneira super resumida. Todos os tipos primitivos que tem uma linguagem, todos eles são estruturas de dados. E aí você, com certeza, já passou pela situação onde, olha, eu tenho vários dados parecidos, vários dados do mesmo tipo, e eu quero poder exibir todos eles. Por exemplo, eu quero retornar do meu back-end todas as minhas datas de chuva para que eu possa exibir numa tela bonitinha no meu site. E é esse o pensamento inicial que acontece com todo mundo na área de programação quando começa. Joga no array. Essa que é a proposta do array. E essa que é a proposta do array, vai funcionar. Realmente eu posso pegar todas as datas, colocar no array, trazer para o seu front e aí lá você exibe no front. No entanto, a array tem algumas limitações. Limitações que são ocultas por linguagens mais modernas porque elas não usam array, elas usam uma estrutura de dados por trás. Então, sua linguagem você pode ir lá e adicionar itens no array depois que ele já está construído e tudo bem. Ou você pode mudar o tamanho desse array para mais ou para menos. Para menos é mais tranquilo, mas para mais. Ou então você pode, de maneira muito simples, mudar a ordem dos itens do seu array. Parabéns, sua linguagem está mentindo para você. Você não tem um array, você tem uma lista. E aí pode ser uma lista encadeada, pode ser uma lista duplamente encadeada. E quais são os efeitos disso, Arthur? Isso daí tem efeitos em cima do uso de memória. Listas são menos eficientes do que arrays em questão de memória. No entanto, listas são mais fáceis de você fazer organização delas, são mais fáceis de você adicionar novos itens, são mais fáceis de você lidar com diferentes tipos numa mesma lista. Sua linguagem permite que você vá lá e adiciona
numa lista itens que são do tipo string, inteiro, array e por aí vai numa mesma lista? Pois é, porque isso não é um array, isso é uma lista. Entende? E aí que tá a coisa, se você reclama de linguagens que são fortemente tipadas como C, por não ter uma implementação tão legal de array. Porque o array do Python é muito melhor do que do C, porque o array do C é muito chato, o array do C eu não posso sair adicionando itens. Pois é, porque na verdade no Python você está usando uma lista, provavelmente, você não está usando um array de fato. Você só não sabe disso, porque isso daí fica subentendido, isso daí fica escondido, porque é esperado que você, como programador, não quero implementar lista toda vez que for fazer uma aplicação nova. Então, o criador da linguagem, ou os criadores da linguagem, fala, a gente vai fazer uma implementação aqui já seguindo o que está escrito nesse livro. E aí você pode simplesmente pegar e usar essa estrutura aí, tudo bem. Mas nem toda estrutura vai estar escrita nesse livro. Porque às vezes você vai ter que lidar com informação de maneira mais complexa. Por exemplo, ao invés de eu ter só as datas onde chove, eu tenho a data e a quantidade que choveu. Ou seja, eu tenho o que você poderia chamar em Python de tupla, que é uma lista de 2 itens que são presos um no outro. E aí, esses 2 itens eles são fortemente atrelados um ao outro. É quase como se a gente estivesse falando de um objeto, orientação a objeto, mas muito, muito antes de orientação a objeto existir. Eu tenho 2 informações que elas são relacionadas. Então, eu vou lá e crio uma estrutura de dados que fala, olha, então eu tenho como se fosse uma lista, tá? Não é uma lista, porque a lista tem várias características de lista, mas eu tenho como se fosse uma lista em que um item é uma informação do tipo inteiro, um item é uma informação do tipo float. E elas duas estão coladinhas uma na outra, e aí eu quero listar isso daqui, eu vou ter uma lista de 20 ou 30 desses, e olha, eu tenho uma lista, que dentro dela eu tenho uma tupla, que essa tupla é, no final das contas, meio que uma lista, que são 2 itens primitivos, um inteiro e um float, juntos um com o outro. E aí, fazendo isso, você consegue de maneira muito elegante pegar a sua informação que está lá no back-end, que seria uma zona, você traria um aluno iniciante em desenvolvimento de software, em ciência da computação, traria do back-end 2 arrays, seria um array de float, um array de inteiro, que seria o dia e a quantidade que choveu, e ia rezar para esses 2 arrays chegarem no front sem se bagunçarem, sem mudarem a ordem. E lá no front ele ia pegar chave 0 com chave 0, chave 1 com chave 1, chave 2 com chave 2. Ia rezar para isso aí funcionar. Pois é, isso é um jeito de fazer. Isso é um jeito que aparece muito nos softwares por aí. Mas será que esse é o melhor jeito? Será que ninguém nunca pensou em um outro jeito melhor de você conseguir organizar, ou eu poderia até dizer estruturar seus dados que você está buscando no back-end? Será? Bom, explicado o que é uma estrutura de dados e sobre seu uso básico, Arthur, por onde eu começo a estudar estrutura de dados? Beleza, você me comprou, estrutura de dados realmente parece ser um tópico legal, realmente parece ser uma coisa importante. Onde que eu começo a estudar? Como que eu começo a estudar estrutura de dados? Bom, essa referência aqui é excelente, no entanto ela tem um problema. Ela foi pensada em ser lecionada em uma sala de aula, junto com um curso de programação, por um professor que já conhece sobre estrutura de dados. Então esse é um livro que ele requer que você tenha algum conhecimento básico. Ele é muito bem escrito, então você consegue passar por ele sem ter nenhum professor, como eu fiz. No entanto, a recomendação dele é que você tenha alguém com mais conhecimento, com mais tempo de casa, lidando com estrutura de dados para conseguir te explicar sobre como cada um funciona, quais são as vantagens e desvantagens de cada um. No entanto, esse é um caminho. Outros caminhos, cara, abre o Google, que é a tecnologia abandonada, já que agora todo mundo usa TikTok, ou abre o YouTube e procura estrutura de dados. Veja implementações diferentes, veja soluções diferentes, você vai ver uma porrada de coisa legal. Na prática, você vai começar pelo básico que todo mundo começa. Você vai aprender sobre pilha, fila, lista. Aí na lista você vai ter a lista encadeada, a lista duplamente encadeada. Você vai aprender sobre árvore e você vai aprender sobre grafo.
esses são os principais, as estruturas de dados mais básicas, mais importantes que você vai ter. A mais importante sendo grafo. Alguém que quer lidar com informação, qualquer informação que seja, não entende o que é um grafo. Meu amigo, vai estudar, pelo amor de Deus, vai estudar. Pega, procura grafo e leia sobre. Não é complexo, não é difícil, mas a quantidade de coisa que você extrai de um grafo é incrível. De novo, Dijkstra fez o trabalho do algoritmo de Dijkstra, quase que inteiro em cima de grafo. Quando você fala sobre abrir um Maps para você traçar uma rota, ele está usando grafos. Quando você vai lá e faz uma busca ou uma clusterização, você está organizando informações de uma maneira... Enfim. Estude sobre grafos, estude sobre estrutura de dados. Sobre onde começar, cara, te vira. Tem 1 milhão de jeitos de você aprender. Você não precisa ir para esse livro. Eu recomendo. Mas você não precisa. Você pode abrir o YouTube e, quero aprender hoje sobre lista, sobre fila, sobre pilha. E todos são muito simples, são coisas que, de verdade, se o cara fizer um vídeo bem condensado, ou um textinho bem condensado, bem explicado sobre o tema, é uma informação, cada uma das estruturas vai ser no máximo meia hora de informação. Não tem muito segredo. E onde que eu vou usar isso daí? Bom, acho que já deixei claro, no seu software. Onde as estruturas são pensadas em ser usadas. É óbvio que você vai construir suas próprias estruturas a partir delas. A parte bonita de desenvolvimento de software é que desenvolvimento de software, quando você está brincando com o desenvolvimento, quando você está escrevendo código, é como se você estivesse brincando de Lego. Você pega várias pecinhas que independentes funcionam, elas funcionam por si próprias, você coloca uma do lado da outra e cola uma na outra, e olha, agora elas se tornaram uma pecinha diferente. E aí essa pecinha diferente você consegue montar coisas diferentes com ela. E no final das contas isso que é software. Software é uma incrivelmente grande análise combinatória de todas as palavras reservadas que a gente tem no software com outras coisas salpicadas no meio. Mas no final isso é software, isso é com que a gente trabalha. E é por isso que eu entendo que estrutura de dados é muito importante. Bom, hoje é um vídeo um pouquinho mais curto, porque hoje eu, na verdade, não gravei esse vídeo durante o final de semana como eu deveria. Estou gravando agora correndo na segunda-feira de manhã. Mas é isso. Se você acha que estruturas de dados são chatas, ou que estruturas de dados são muito legais, comenta aí, fala o que você acha da estrutura de dados. E eu pretendo, que meu tempo anda um pouco escasso, mas eu pretendo fazer uma playlistzinha sobre estrutura de dados para a gente conseguir explorar. Como eu disse, é para ser coisinha curta, cada um desses deve ser meia horinha no máximo, para a gente poder explorar cada uma das estruturas de dados e como que a gente implementar uma implementação muito simples, para a gente poder ter esse conhecimento básico, basilar, difuso, porque, pelo amor de Deus, não... Cara, começa pelo básico, antes de você se dizer especialista em qualquer coisa, antes de você querer fazer um MBA em gerenciamento de projeto, antes de você querer se dizer um arquiteto de soluções. Cara, conheça sobre estrutura de dados, é uma coisa tão simples, é uma coisa que, de verdade, se você se esforçar em estrutura de dados, você consegue pegar a parte basilar, que é isso tudo que eu falei, em, 2 meses. Esse livro ele foi pensado em ser aplicado em um semestre. Mas ele é um livro super denso, super específico sobre o tema. Se você quiser só, eu quero pegar o mínimo, eu quero saber o que é. Porra, 1 mês você já tá mandando bem pra caramba. Você talvez não saiba implementar, mas você sabe quais são as estruturas, sabe como que elas se combinam e tudo mais. Bom, como eu disse, eu tô fazendo esse vídeo correndo hoje, então esse vídeo vai ser mais curtinho. E por isso, já estou indo nessa. Certo? Então, adeus. Até a próxima.